Já veio direto para cá porque está na hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Para você, então, fazer a sua opinião, ter a sua conclusão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse à revista Época que o Congresso deve aprovar uma emenda à Constituição que coloque automaticamente na reserva os militares que assumirem funções civis. O tema de hoje é: os militares devem ser aposentados para assumir cargos no governo? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Começamos hoje com você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Amigos, telespectadores. As Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, são instituições indispensáveis para a República. Elas são instituições permanentes do Estado, da nação, e têm como objetivo principal a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Eu acredito que da esquerda à direita há uma má compreensão do papel das Forças Armadas e, por consequência, das carreiras das armas. De fato, a imagem das Forças Armadas ficou muito prejudicada após o período da ditadura civil-militar no Brasil. Os anos de chumbo, principalmente após o AI-5, que fechou o Congresso, restringiu as liberdades individuais e sociais e implantou procedimentos sistemáticos de perseguição e tortura de vozes dissonantes ao regime. Tudo isso trouxe uma associação das Forças Armadas ao autoritarismo, à opressão, à tirania. Mas eu quero afirmar com todas as palavras que não são assim nossas Forças Armadas. Como também não é aquilo que imaginam os movimentos ultraconservadores e os apoiados por concepções irreais de juristas oportunistas. Uma força moderadora que deve tutelar os rumos da política nacional. Mas essa visão também é compreensível. Pelo menos até 1985, quando o sonho de liberdade voltou, assistimos a uma história do nosso país em que as Forças Armadas tiveram um papel crucial, sempre se imiscuindo na política e no governo. Vale lembrar que a proclamação da República foi ela própria uma espécie de golpe militar que depois o regime monárquico e também mais para frente o fim da República Velha, em 1930, é estacado por uma intervenção militar que impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e alçou ao poder, na época, Getúlio Vargas. Chegamos, enfim, ao golpe civil-militar de 1964, que depois o presidente João Goulart, democraticamente eleito, mas não sem antes experimentarmos tentativas de golpes em 55 e 61. Isso faz com que a lembrança histórica das Forças Armadas esteja associada a uma necessidade de estabilização política. Mas eu também afirmo, sem receio, que não cabe às Forças Armadas esse papel. Infelizmente, essa é a visão predominante entre os seus integrantes hoje em dia. E dito isso, eu quero iniciar dizendo que, a princípio, eu não vejo qualquer problema na participação dos militares em governos constitucionalmente eleitos. Certas pastas, como a da Defesa, da Segurança Institucional, dependem inexoravelmente da participação de integrantes das Forças Armadas para a operacionalização das suas políticas, do seu dia a dia, inclusive. O que realmente parece ser uma situação mais complexa é a existência de militares na ativa, ocupando cargos no governo. E aqui é preciso fazer um breve parêntese para uma explicação. Militar na ativa é aquele que ainda ocupa um cargo ou função dentro das Forças Armadas. Ele pode ser chamado a desempenhar determinado posto, a ser designado para alguma missão, em comparação ao militar da reserva, que é aquele que já deixou os quadros das Forças Armadas, geralmente por cumprimento de tempo de serviço ou por um afastamento, por um prazo maior do que 2 anos. Mas que ainda pode ser chamado, em situações excepcionais, a prestar algum tipo de serviço militar. Por fim, nós temos o militar reformado, que já atingiu a idade limite e está dispensado definitivamente da prestação de serviços na ativa. Pois bem, aqui surge o primeiro problema em se admitir militares na ativa em cargos do governo, principalmente cargos do alto escalão, como nos ministérios.
Um general de 2 estrelas que se torna ministro, por exemplo, pode ter ascendência sobre um general de 3 ou 4 estrelas enquanto ocupa o cargo. E isso gera uma quebra de hierarquia. Hierarquia e disciplina são as colunas vertebrais da ética militar. Não é à toa que mesmo o comandante do Exército não pode retornar para a ativa após o cumprimento da sua função, já que isso poderia gerar essa indesejada quebra, essa quebra de hierarquia. Por isso, mesmo dentro das Forças Armadas, não se vê com bons olhos a ocupação de cargos no governo por oficiais da ativa, embora essa prática, de fato, não seja ilegal, tampouco inconstitucional. O militar, necessariamente, deve passar para a reserva, quando ele é diplomado, por exemplo, em um cargo eletivo. No entanto, no caso de cargos temporários, não há qualquer óbice na manutenção do oficial na ativa. Nessa hipótese, o militar ficará agregado, que traduzindo significa que não ocupará nenhuma função ou cargo militar. Portanto, o debate de hoje não está focado na legalidade da ocupação de cargo por militar na ativa, mas sim na sua conveniência, de como isso vai ser no futuro. No quanto isso é prejudicial ou não para a sociedade e para a democracia, mas também para as próprias Forças Armadas. Daí a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, caminha na direção de uma discussão legislativa para a apresentação de uma proposta de emenda constitucional que possa tratar do assunto, revisando o texto como hoje está posto. E nós precisamos confiar nas nossas Forças Armadas e, para isso, precisamos preservá-las. Nunca é muito lembrar que as Forças Armadas são instituições de Estado e não do governo, já que os governos, felizmente para a democracia, passam. E as Forças Armadas permanecem como um corpo indispensável à soberania nacional. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Começo parabenizando aí os excelentes argumentos iniciais do Dr. Bruno. Bom, só retomando aqui a pergunta em pauta, os militares devem ser aposentados para ter cargos no governo? Não. Basta a manutenção do atual texto constitucional, que já limita bastante os direitos políticos dos membros das Forças Armadas. Eu sei que eu fui muito breve nessa resposta, mas é porque eu pretendo dedicar esses argumentos iniciais à proposta do senhor Rodrigo Maia, que motivou o debate dessa noite. Bom, não é segredo para ninguém que o Grupo Folha-UOL é um conglomerado de comunicação que faz oposição sistemática ao atual governo. Governo esse com ampla presença de militares em seus quadros, que tem como presidente um capitão reformado do Exército e como vice-presidente um general da reserva. Ainda assim, segundo a pesquisa mais recente do Grupo Folha sobre a reputação das instituições democráticas, as Forças Armadas gozam da confiança de nada menos que 80% da população brasileira. Na sequência, vem a presidência da República com 68%. E esse mesmo levantamento apontou que os maiores níveis de desconfiança cabem ao Congresso Nacional e aos partidos políticos. 45% dos entrevistados não confiam no parlamento e 58% não confiam nas agremiações partidárias. Por isso, a fala do senhor Rodrigo Maia, propondo uma PEC para restringir os direitos da classe militar, soa tão descolada do interesse público. Afinal de contas, Exército, Marinha, Aeronáutica são as organizações de maior prestígio popular no Brasil. Se vivesse na mesma realidade que nós, cidadãos comuns, trabalhadores, pagadores de impostos, o presidente da Câmara focaria esforços em restringir a participação de parlamentares no Poder Executivo e na estrutura do governo federal. Essa, sim, seria uma ideia republicana ancorada nos princípios da separação, da independência e da harmonia entre os poderes. E uma regra que extinguisse o mandato de deputados e senadores que aceitassem cargos no governo resolveria aí parte do problema do toma lá da cá, esse sistema perverso de governabilidade que entregou ao Centrão a gestão de 2% do orçamento federal, 73 bilhões de reais. Inclusive, esse foi o tema do nosso produtivo debate de ontem. Mas, voltando aqui. De acordo com a citada pesquisa do Grupo Folha, só 7% dos brasileiros confiam muito no Congresso e só 4% nos partidos políticos. Então, como explicar esse despautério do senhor Rodrigo Maia, que propôs a restrição dos direitos políticos dos militares sem cortar os privilégios políticos dos parlamentares? Como explicar? Só mesmo recorrendo à sabedoria popular, que ensina que o macaco costuma sentar no próprio rabo para falar do rabo dos outros.
O DEM, o Democratas, partido do Centrão, liderado pelo senhor Rodrigo Maia, é uma agremiação tão fisiológica e tão sem identidade que tem entre os seus quadros vice-líderes do governo, da maioria e da minoria, além da presidência da Câmara, da presidência do Senado e de 2 superministérios, que é a Cidadania e a Agricultura. Percebam que esse é um partido que não é nem da oposição, nem da situação. É um partido que é tudo e nada ao mesmo tempo, assim como tantas outras agremiações e tantos parlamentares que desejam se associar ao orçamento federal por meio de cargos no governo, geralmente com intenções maliciosas. Mas eu duvido que o senhor Rodrigo Maia proponha uma emenda à Constituição que obrigue os políticos a cumprirem os seus mandatos no Congresso, ao invés de embarcarem no governo, seja ele qual governo for. E o motivo foi escancarado pelo grande jurista e professor Modesto Cavalhosa, que escreveu o seguinte na sua obra Da Cleptocracia para a Democracia, abre aspas, os deputados e senadores ocupam, em nosso regime presidencialista de coalizão, não somente os ministérios, como nomeiam, sob a forma de cargos de confiança, diretores dos entes públicos da administração direta e indireta e das estatais. São os políticos profissionais alojados no legislativo que governam o país, numa confusão de papéis institucionais que somente poderia levar, como levou, à completa desfiguração do nosso sistema presidencialista. Essa promiscuidade entre executivo e legislativo é o real problema, não a presença de quadros militares da ativa na estrutura federal. Tanto que o governo Lula, no segundo mandato, ampliou a presença das Forças Armadas no governo civil em 24%. O governo Dilma, primeiro mandato, em 25%. E agora o governo Bolsonaro em 32%. Na verdade, ao longo dos últimos 16 anos, o número de militares alocados no governo federal aumentou 125%, ou seja, mais que dobrou. Portanto, o que é vendido ao grande público por uma mídia cada vez mais militante como um ponto completamente fora da curva da gestão Bolsonaro está mais por uma tendência implementada gradualmente, governo a governo, ao longo de décadas. E para fechar, ilustrando aqui o despropósito dessa colocação do presidente da Câmara, vamos lembrar que um servidor público federal de alto escalão é um detentor da chave do cofre. Via de regra, ele vai ter acesso e administrar verbas vultosas. E esses recursos vêm dos seus impostos, espectador, do seu dinheiro. Então, imagina que você tivesse economizado aí R$100 mil ao longo de anos e anos de trabalho, mas precisasse deixar todo esse dinheiro sob os cuidados de uma entre 2 pessoas. Você confiaria suas economias ao senhor Rodrigo Maia ou ao senhor Augusto Heleno? Reformulando, se você tivesse que escolher entre deixar sua grana com um deputado federal de 6 mandatos ou com um general de 4 estrelas, quem você escolheria? A sua resposta, provavelmente a mesma da maioria da nossa audiência, poderia ou deveria orientar as novas leis sobre restrições a ocupantes de cargos no governo. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Olha, Caio, eu sei que a pergunta não foi para mim, mas eu certamente não deixaria com nenhum dos dois. Eu ia colocar o dinheiro no banco. Mas você tem que escolher, até porque doutor. Eles não são administradores. Isso é um dilema. Eles não são administradores de poupança particular de ninguém. Caio, vamos lá. Eu acho que tem um ponto aqui que ficou um pouco fora da curva. A proposta do Rodrigo Maia não é uma proposta para alijar os militares. Essa proposta não tem resistência nem dentro das Forças Armadas. Inclusive, hoje, para me preparar para o tema, conversei com pessoas das Forças Armadas, do alto escalão, e essa proposta não é vista com maus olhos, não. Ela é, inclusive, boa, porque há uma preocupação realmente muito severa com a questão da quebra da hierarquia. A quebra de hierarquia é uma coisa que mexe realmente com a coluna vertebral das Forças Armadas. Então, não é uma proposta despropositada, não é uma elegia do Rodrigo Maia contra os militares. Não é nada disso. É uma questão administrativa pontual e que é necessária para que não tenha uma contaminação das Forças Armadas. Ora, Caio, você falou bastante do toma lá da cá, do Centrão. Eu vi até hoje, acho que pela primeira vez, desde que eu assisto o grande debate, você fazendo uma crítica ao governo, né, por ter deixado se infiltrar pelo Centrão, por ter deixado se infiltrar pelo Democratas. E não vai tardar a isso acontecer com os militares. Essa reputação que você disse, que ainda é muito grande aqui no Brasil, segundo as pesquisas,
ela com certeza vai começar a ruir, vai começar a ter uma erosão dessa reputação. Porque se dá para fazer um toma lá da cá com o parlamento, também pode ser feito um loteamento entre militares. E pode gerar uma desconfiança. E pode se atrair essa demonização que hoje há pela política e pelos políticos, também em relação aos militares. Então, essa preservação não é uma preservação só da República, é uma preservação das próprias Forças Armadas. Bom, claramente, doutor, você não é espectador assíduo do grande debate, pelo menos não era antes da sua participação. Você pode pegar aí reiteradas falas minhas, para citar alguns exemplos, como o caso Queiroz, ou aquela insinuação intempestiva da Presidência da República sobre o descumprimento de ordem judicial, ainda que ilegal, e também, como você bem colocou, essa aproximação com o Centrão, isso para ficar só em algumas das críticas. Bom, se fosse visto com bons olhos essa proposta de emenda à Constituição aí sugerida pelo presidente da Câmara, certamente todos os militares hoje na ativa, que estão cedidos ou que estão participando da estrutura federal e que têm essa prerrogativa, já teriam pedido para entrar na reserva. E a gente sabe que não é esse o caso, inclusive, entre ministros, né? E sobre as falas do Maia, ele foi bem categórico. Olha, quem quiser vir no futuro para o governo das Forças Armadas, venha. Mas vai precisar, sem dúvida nenhuma, automaticamente caminhar para a reserva, certo? E é muito importante também pontuar que apesar de ter feito essa colocação, e de novo, aqui eu quis destacar para o espectador da CNN os dois pesos e duas medidas ao lidar com as instituições democráticas. Então, o mesmo presidente da Câmara, que vê como uma prioridade institucional, né, restringir direitos políticos da classe militar, não consegue, aí, usando a prosopopeia, a personificação, olhar para o próprio rabo, né, e ver que os parlamentares com mandato, né, para o Legislativo, também não tem que fazer nada no governo federal. Porque o Legislativo deveria fiscalizar, auditar, servir como freio e contrapeso ao governo e ao Poder Executivo, não se associar a ele e ao orçamento público. Isso não faz o menor sentido, como bem colocou o professor Modesto Carvalhosa. Mas é importante pontuar também que o Rodrigo Maia disse o seguinte, aspas, ninguém pode dizer que foi enganado, que esse não era o caminho. O presidente Bolsonaro sempre disse que nas Forças Armadas tinha um quadro de boa qualidade, como efetivamente tem, e que ele sempre utilizaria esses quadros e garantiria espaço para que eles pudessem exercer funções no Poder Executivo. Então não foi uma surpresa para ninguém. O que é surpresa é o governo Bolsonaro aumentar a estrutura, aumentar a participação dos militares, como fez o governo Lula, como fez o governo Dilma, e só agora, né, o estamento burocrático e a elite política reagir com uma proposta de emenda à Constituição. De novo, incoerente, dois pesos, duas medidas, duplo padrão. Eu acho que a gente tem que voltar ao ponto da pergunta. A questão aqui não são militares no governo, não são militares fazendo parte da administração pública. Novamente, isso não tem problema, isso aconteceu em governos anteriores e isso é importante para mostrar que as Forças Armadas têm que fazer parte também da política nacional. Mas, quando eles estiverem na reserva, na ativa, isso há uma contaminação. E essa contaminação, a gente pode ver, você fez uma pergunta aqui, então por que os militares da ativa, se eles assim considerassem que essa pode ser uma medida salutar, não fosse para a reserva? Ora, mas isso aconteceu recentemente com o general Luiz Eduardo Ramos, que foi para a reserva. Ele foi para a reserva por conta desse entendimento. E hoje em dia, o outro general da ativa que ocupa um ministério é o general Eduardo Pazuello, que é o ministro interino da Saúde, mas ele está lá como interino, né? Ele não ocupa ainda o cargo do alto escalão federal. É uma questão transitória, ele pode sair e aí realmente ele pode querer sair realmente da administração como um todo. Então, na verdade, não é que há uma resistência completa e total, mesmo dentro das Forças Armadas. É importante a gente entender que essas críticas não são críticas pontuais. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que é o ex-secretário de governo, ele disse que quando se tem militares na ativa, há uma confusão institucional. Chama a atenção o grande número de militares no governo. E ele foi um dos generais do alto escalão da administração pública federal, e essa é realmente uma fala importante. Eu acho que é importante também a gente entender,
né? Embora exista uma participação de militares no governo já em governos anteriores, eu acho que é importante entender por que existem tantos militares em cargos do alto escalão, e isso é muito diferente dos governos anteriores. Mas eu vou falar isso na minha próxima fala, vou passar para o Caio agora. Bom, eu acho importante pontuar algumas coisas. Pelo que você colocou, na sua opinião, você não vê grandes problemas no militar estar na ativa desde que ele seja interino, como é o caso do ministro interino da Saúde, correto? Não. Não foi isso que eu disse. Não, perdão, interpretei mal, mas enfim, você falou que a questão da transitoriedade é fundamental para avaliar essa questão. Só que, por definição, tanto cargos em comissão quanto funções gratificadas, eles são temporários por sua natureza, certo? Então, o militar, o que eu jamais vou concordar é, por exemplo, com a acumulação, né, dos vencimentos. Isso está completamente fora de questão. A exceção, obviamente, são questões relacionadas a profissionais da saúde do Exército, né, e é perfeitamente legítimo, se não me engano, artigo 37 da Constituição prevê lá essa exceção, né, e também a jurisprudência no caso de militares que desempenham funções no magistério, né, que são professores. Aí tudo bem. Agora, tirando isso, acumulando funções no governo civil e militar, aí não tem cabimento a acumulação de vencimentos. Mas, de novo, é um governo com cargos comissionados, então eles são temporários por definição. Quando você cria essa restrição de obrigar o profissional a ir para a reserva, você já diminui a capacidade de cargos que podem ser alocados. E considerando que a gente tem aí mais de 360 mil militares no Brasil, aqui um levantamento por cima, né, e são só 6 mil na estrutura federal, a gente está falando de uma contribuição até pequena, né, dos militares no governo. E eu queria só pegar um trecho aqui de uma matéria publicada na Folha, porque é importante a gente fazer essa distinção. Até agora, eu só estava tratando de números de militares na ativa, inclusive quando eu me referia aos governos Lula e Dilma. A Folha diz o seguinte: na conta dos 2.558 militares no governo atualmente, não entram os da reserva, que de acordo com o levantamento feito pela Folha no ano passado, era em torno de 500. Não entram também 417 militares do Exército cedidos à Escola Superior de Guerra e, óbvio, ao Hospital das Forças Armadas, que fazem parte da estrutura do Ministério da Defesa. Por isso que o número do TCU, né, que divulga como sendo 6.100, né, o número de militares no governo, ele também coloca aí na conta milhares de militares em situações que não guardam nenhuma relação com a decisão governamental de requisitar fardados para cargos de assessoramento e chefia. Eu acho importante fazer essa distinção e falar, estamos tratando especificamente de militares na ativa, que são aqueles, né, prejudicados pela proposta do senhor Rodrigo Maia. Na verdade, prejudicados ou preservados, é um ponto de vista aqui, um ponto de vista diferente. Eu acho que é importante a gente mostrar que teve um paralelismo que você fez, Caio, que na minha opinião é equivocado. A gente não pode comparar a carreira militar aos cargos parlamentares. São coisas extremamente diferentes. A carreira militar, ela está à parte. Ela é uma carreira de uma instituição do Estado. O parlamentar não. O parlamentar é um civil. O parlamentar é um civil que está num cargo provisório e transitório. E aí não tem qualquer problema em ocupar cargos no governo. O militar não, ele está a serviço da nação e deve servir qual seja o chefe de Estado democraticamente eleito. Essa é a grande diferença aqui. Mas eu quero voltar ao ponto do porquê nós temos hoje militares de alto escalão nos altos postos da administração pública federal. Bom, existem algumas explicações para isso. A explicação inicial seria de que os militares estariam exercendo aí uma espécie de muro de contenção na administração do excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, para que pudesse conter os seus arroubos, para que pudesse fazer um contraponto na sua espontaneidade, como muitos gostam de dizer. Mas, no evoluir, já nesse 1 ano e meio de governo, se percebeu que, bom, esse papel não estava sendo muito bem exercido. Uma menção honrosa aqui ao vice-presidente da República, que sempre fez discursos moderados desde que assumiu a cadeira e sempre fez um contraponto muito importante a tudo isso. Uma explicação que também tem surgido com bastante força é que o presidente da República surgiu sem uma plataforma, sem uma militância de fato, a não ser a sua militância virtual, sem pessoas capacitadas para ocupar esses cargos e teve que utilizar
dessa capacitação que existe dentro das Forças Armadas para preencher esses cargos que são cargos técnicos, principalmente dos escalões menores. E isso fez com que tivesse uma presença muito grande de militares no governo. E agora, os militares estão aí tocando a coluna vertebral desse governo Bolsonaro. E eu vou passar agora para o Caio, porque no final eu quero mostrar como isso é muito perigoso para a própria instituição das Forças Armadas. Você fez aí uma menção honrosa ao vice-presidente da República, o general Mourão, e eu não tive como não lembrar daquele feliz episódio em que ele, interpelado, né, por uma audiência mais questionadora, que insinuou que ele estaria prestando um desserviço às Forças Armadas, né, tal qual, enfim, o general Geisel, e se ele participar do processo democrático não estaria corroborando aí uma visão autoritária, enfim, em detrimento de um governo civil, e ele deu a resposta categórica, né? Eu fui eleito, o general Geisel não. E aqui também a gente retoma para aquele argumento constitucional, que é dos direitos políticos dos militares enquanto cidadãos. E eu não fiz nenhum falso paralelo, doutor Bruno. Pelo contrário, eu estava tratando o quê? De reputação institucional perante a opinião pública, inclusive com dados veiculados por um órgão de imprensa que faz oposição sistemática, desalinhamento automático com o governo federal. Portanto, aqui é muito claro que é inclusive a justificativa para tantos militares no alto escalão do governo. Obviamente, onde você vai buscar quadros técnicos e qualificados, e o oficialato brasileiro é notável pela sua excelência técnica. Onde você vai buscar esses quadros? Né, de patriotas, maioria das vezes desvinculados a estruturas partidárias, porque a Constituição não permite que o militar na ativa esteja afiliado a partido político. Onde você vai buscar esses quadros? No parlamento? Não. Você vai buscar em instituições de excelência, com reputação. A gente não pode ignorar que as pessoas, elas formam a sua opinião a respeito de outras pessoas, a respeito de instituições, com base no histórico, né? Com base no currículo, com base na biografia dessas pessoas. Já trouxe aqui para o espectador da CNN, 1/3 do Congresso Nacional responde a processos criminais, por crimes que vão até tortura. A gente não está falando só de corrupção, de lavagem de dinheiro, de estelionato, os crimes do colarinho branco. Assédio sexual, tem coisas horríveis ali. Então, se você tem uma instituição que 1/3 está respondendo penalmente, você acha que 1/3 do Exército Brasileiro responde penalmente? Claro que não. Então é evidente que é uma instituição até mais segura para se buscar bons quadros de reputação ilibada. Bom, eu quero focar no ponto de que estaria havendo uma restrição dos direitos políticos. Olha, a gente não pode dizer isso, Caio. Eu sou advogado hoje. Se eu me tornar juiz, eu preciso suspender a minha inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Da mesma forma, se um juiz quiser aceitar um cargo no governo federal, e a gente viu isso há muito pouco tempo com o juiz Sérgio Moro, ele tem que deixar a carreira da magistratura. Por quê? Há uma incompatibilidade. Com o Ministério Público, a mesma coisa. E eu não vejo por que isso não tenha que acontecer com o militar da ativa. O militar da ativa, ele vai voltar a ser o militar. Ele vai voltar a responder no futuro, se houver uma mudança de governo, para um governante diferente daquele que ele serviu como subordinado. Subordinado direto, mas um subordinado civil, não um subordinado na hierarquia militar. Ele teve uma participação num governo, ele teve uma participação não em uma instituição de Estado, mas em um projeto específico de determinado partido político, de determinado governante. E depois ele vai voltar a exercer essa função? Seria como esperarmos que, depois de assumir um cargo de ministério, um cargo de ministro da Justiça, o ex-juiz, agora ex-ministro, Sérgio Moro, pudesse sentar novamente na 13ª Vara Criminal de Curitiba e voltasse a julgar, a exercer a magistratura. Ora, é claro que não. É claro que já não é possível se exercer esse munus público depois de ter participado de um projeto político. Não há problema em participar de um projeto político, mas há incompatibilidade
com o exercício de determinadas funções no futuro. Esse é o ponto específico aqui. E isso, de forma alguma, mas de forma alguma, Caio, é uma restrição a um direito político. Debatedores, vamos para os argumentos finais. Começamos com você, Caio. Eu vou aproveitar meus argumentos finais para fazer um questionamento ao doutor Bruno, se ele acha que o advogado de um partido político, né, por ter participado aí, né, do coração da máquina partidária, se ele tem isenção suficiente para depois, posteriormente, ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes julgando antigos clientes e antigos amigos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, aqui quem traçou o falso paralelo foi você, porque uma coisa são as funções de Estado e outra coisa são as funções de governo. Né? O militar que está na ativa, e eu diria até cedido para o governo civil, pela sua expertise, pela sua ilibada reputação, ao retornar para os quadros militares, ele volta a ser regido por aquelas determinadas normas. Não há dificuldade nenhuma de compatibilizar isso. E a grande diferença aqui é a seguinte: o Rodrigo Maia fez uma proposta para alterar a Constituição, alterar as regras do jogo. Né? Isso é muito diferente de manter o status quo. Ou seja, aqui o que está tentando ser reformado é uma situação específica dos militares. E aí eu proponho, se é para fazer dessa forma, então que comecem a impedir, inclusive, o pessoal do Poder Legislativo de pegar esses cargos, né, por comissão ou cargos de confiança no Poder Executivo. É simplesmente uma questão isonômica. Bruno, seus argumentos finais, por favor. Tá bom, eu vou responder a pergunta do Caio dizendo o seguinte: para ingressar na carreira da magistratura, é preciso um tempo de experiência jurídica, geralmente exercido na advocacia. Então, não há problema nenhum em um advogado se tornar um juiz, seja entrando pelo concurso público, seja por uma nomeação, como do 5º Constitucional ou das Cortes Supremas. Qualquer problema, desde que ele se descompatibilize das funções anteriores, que é isso que acontece quando ele ingressa. Mas voltando ao tema aqui do nosso grande debate de hoje, eu queria trazer uma reflexão final. Quando você tem militares de alta patente, muito associados ao governo, a gente acaba ligando a imagem desse governo às Forças Armadas. O que é problemático disso? As falhas do governo podem ser levadas para as Forças Armadas. As máculas que o governo deixa podem se tornar máculas das Forças Armadas. E isso é bastante claro, é bastante nítido quando nós vemos a gestão do Ministério da Saúde, em que todas as críticas acabam reverberando, pelo sim e pelo não, nas próprias Forças Armadas. E isso, na minha opinião, é algo que nós não poderíamos deixar acontecer. Deveria haver uma preservação, por isso, estar com uma contenção da ala militar dentro do governo seria uma medida muito saudável. Chegamos ao fim. Obrigada, debatedores. Bruno, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, Mona Lisa. E Caio, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, excelente final de semana, Mona Lisa.